Querido irmão, querida irmã, para esse quinto domingo da Quaresma, nesse dia 3 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o povo vai ao encontro de Jesus porque o ama e gosta de estar com ele. Há um relacionamento mútuo de amor e todos se sentem acolhidos. Por outro lado, há os adversários sempre dispostos a atrapalhar o encontro fraterno e amigo de Jesus com seu povo. Esses adversários levam uma mulher adúltera para que Jesus a condene e conforme a lei. Depois que Jesus ordenou que atirasse a primeira pedra, quem não tivesse pecado, restaram somente, como disse Santo Agostinho, a grandeza do amor e a pequenez daquela mulher. Fora fora levada por aqueles que queriam sua condenação. Nosso Senhor, como sempre, não deixou passar a ocasião de transformar a vida daquela mulher e de dar uma boa lição aos seus acusadores, que foram embora envergonhados. O amor de Jesus supera a crueldade desses adversários que não trouxeram o adúltero. Talvez ele estivesse de pé no meio deles, com uma pedra na mão. Toda pessoa cristã deveria se colocar diante de Jesus para receber ao mesmo tempo a abundância de seu amor e a indicação do caminho a seguir. Jesus é juiz e nos deixou um mandamento: não julguem. Ele reserva a si essa função no fim dos tempos. Por ora, o que ele exerce com abundância e muita generosidade é a misericórdia, o amor e o perdão. Querido irmão, querida irmã, nós somos mestres em condenar. E agora que temos as redes sociais, diante da suspeita
do deslize de alguém, mesmo sem investigar nem conhecer a situação, damos o veredicto e ofendemos essa pessoa com todo tipo de xingamentos e a entregamos ao linchamento moral público. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus disse aos que arrastaram a mulher flagrada em adultério. Não apresentaram igualmente o homem com quem ela estava. Sua intenção real era desmoralizar Jesus. Esse tipo de condenação por parte dos fariseus de hoje, no fundo, quer desmoralizar a fé cristã. Aprendamos da atitude de Jesus. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, nas redes sociais, prestar bem atenção ao que vai repassar. Às vezes eu estou passando fake news, condenando as pessoas, sendo conivente com a situação injusta. E agora, reze assim comigo. Ó Jesus, mestre de bondade, conheces o mais íntimo de todo ser humano e não te deixas levar pela falsidade. Dá-nos, Senhor, sabedoria para compreender e valorizar cada pessoa sem condená-la. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse quinto domingo da Quaresma, nesse dia 3 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Isaías, capítulo 43, do versículo 16 a 21, o texto de João, o Evangelho de João 8, 1 a 11, a segunda leitura de Filipenses 3, 8 a 14, rezar o Salmo 125. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar também a leitura do livro do profeta Isaías e, em seguida, uma reflexão mais abrangente das três leituras deste quinto domingo. É um pouco longa, mas vale a pena você conferir e dedicar um tempo para a meditação da palavra de Deus nesse dia. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados com mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as conheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste quinto e último domingo da Quaresma, antes da Semana Santa, a liturgia da palavra insiste no perdão e na misericórdia, mostrando que devemos perdoar e dar nova chance, nova oportunidade àqueles que cometeram pecado e se arrependeram, porque Deus faz isso conosco todos os dias. E é somente através do perdão que conseguiremos reverter situações de pecado e de erro. É hora, portanto, de esquecer o passado de pecado e começar a vida nova, pois a Páscoa é exatamente isso, vida nova, vida de pessoas renascidas para Deus. Esquecer significa, portanto, perdoar.
A primeira leitura do livro do profeta Isaías apresenta esse Deus amoroso e misericordioso que se compadece do sofrimento de seu povo e que o liberta para a vida. Uma vez libertado, não se deve ficar preso ao passado, não se deve ficar lembrando o passado nem as coisas antigas, pois quem fica remexendo em coisas passadas é sinal de que não perdoou. O importante é saber que Deus tem feito coisas novas, tem nos dado novas oportunidades, aberto novos caminhos, e esses devem ser trilhados com alegria e esperança, sem que o passado interfira no presente e no futuro. Há nesta primeira leitura um convite para vermos as coisas novas que Deus nos tem dado e não vivermos com a cabeça no passado. Isso nem sempre é fácil, mas precisamos nos esforçar para isso. Quem tem dificuldade de esquecer os erros e os sofrimentos do passado mostra que tem dificuldade de perdoar. E quem tem dificuldade de perdoar não é uma pessoa totalmente livre e feliz, pois há sempre o monstro, entre aspas, do passado torturando no presente. Quantas pessoas precisam de anos de análise para poder exorcizar os monstros do passado? E às vezes nem sempre conseguem, tornando-se pessoas amargas e neuróticas, porque não conseguiram se livrar de tais fantasmas. Quem consegue perdoar e se perdoar, consegue ver que Deus tem aberto caminhos no deserto de sua vida e rios na terra seca de seu mundo. Porém, nós nem sempre percebemos esse agir de Deus, porque ficamos presos aos acontecimentos desagradáveis do passado. Há quem não consiga seguir adiante porque não consegue se livrar do passado. Quem não consegue se perdoar, dificilmente consegue perdoar a outros. E assim enxergar novos caminhos, novas possibilidades, novas pessoas ou pessoas renovadas. Não são poucas as pessoas que procuram a confissão, mas que não se sentem perdoadas. Isso ocorre porque ela mesma não se perdoou, pois continua presa ao passado, ao ocorrido, ao pecado cometido ou a mágoas que outros lhe causaram. É isso que o profeta Isaías quer nos mostrar nesta primeira leitura. Para sermos verdadeiramente livres e trilhar as coisas de Deus, é preciso que Deus nos perdoe, que a pessoa que magoamos ou prejudicamos nos perdoe e que nós mesmos nos perdoemos. Sem esses três passos ou estágios do perdão, a pessoa não se sente totalmente livre e perdoada. O perdão de Deus acontece sempre que a Ele recorremos de coração contrito. O perdão do próximo nós podemos conseguir pedindo perdão. Porém, nem sempre conseguimos nos perdoar, pois o perdão mais custoso é o próprio perdão, ou o perdão a si mesmo. Para saber se nós perdoamos, basta ver se o ocorrido fica ou não na nossa mente, nos torturando por muitos anos. Assim sendo, precisamos rever essas três etapas do perdão. Quando elas acontecem, sentimos-nos totalmente livres. Esses três passos estão presentes na situação apresentada no Evangelho de hoje. Jesus estava no templo, depois de ter vindo de um profundo momento de oração no Monte das Oliveiras. No monte, ele havia se encontrado com Deus Pai, encheu-se do Espírito Santo e voltou para o templo, lugar de ensinamentos, de catequese, e ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. Cada situação que lhe era apresentada se transformava em matéria de profundo ensinamento. Nesse dia, os doutores da lei e os fariseus apresentaram-lhe uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério.
Naquele tempo, o adultério era crime passível de apedrejamento em praça pública. A mulher foi colocada no meio deles, ou seja, no centro das atenções, de modo que ela fosse extremamente humilhada. Eles queriam saber qual era a atitude de Jesus, pois a lei de Moisés mandava que mulheres desse tipo fossem apedrejadas. Se Jesus seguisse a lei de Moisés, mandaria apedrejar a mulher e estaria indo contra a sua pregação sobre o perdão e a misericórdia. Se perdoasse a mulher, ele estaria indo contra a lei e seria condenado pelas autoridades, pois era isso mesmo que eles queriam. No entanto, era uma armadilha que os doutores da lei e os fariseus tinham preparado para Jesus para pegá-lo em alguma contradição, como costumavam fazer. Diz o texto que Jesus, depois da exposição do fato, continuou a escrever no chão, ou seja, concedeu um tempo para que eles mesmos pensassem na proposta feita. E enquanto isso, Jesus elaborava a sua resposta. Eles continuaram insistindo até que Jesus se pronunciasse a respeito da questão. Essas situações acontecem muitas vezes na vida eclesial. Há quem se preocupe mais com julgamentos e condenações do que com o perdão e a misericórdia. E há ainda os que se acham donos da verdade e que fazem de tudo para colocar os outros em alguma enrascada, sobretudo se essa outra pessoa tiver alguma notoriedade ou influência. Diante da insistência deles, Jesus se levanta e dá o veredito que calou a boca daqueles que estavam julgando e condenando a mulher e querendo prejudicar Jesus. Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Será que se nós fizéssemos sempre essa pergunta, teríamos coragem de condenar alguém? Será que se a comunidade fizesse esse exame de consciência na quaresma, teria nela pessoas que gostam de prejudicar as outras, usando estratégias e armadilhas, ou mesmo usando outras pessoas? Creio que não, pois o Evangelho mostra isso com muita clareza. Jesus lançou a pergunta e se abaixou novamente, continuando a escrever no chão, usando o mesmo procedimento de antes. Quando eles ouviram e pensaram sobre a questão, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Ou seja, quanto mais velho, mais pecado, pois quanto mais se vive, mais se peca. Às vezes, os mais velhos são os primeiros a julgar e condenar, pois querem que as coisas sejam do seu jeito e muitas vezes se tornam intransigentes com os mais jovens ou com aqueles que erram. Porém, a condenação não recupera as pessoas. Se condenar alguém as recuperasse, não existiriam pecadores. O que recupera é o amor, diz Jesus. Somente o amor mostra o caminho, a direção e faz com que a pessoa deixe o caminho do erro. O amor é educativo, a punição não. Punir coloca medo, mas não converte as pessoas. Não podemos apenas deixar de fazer o mal por medo de ser punido, mas precisamos deixar as práticas maléficas, porque nós nos convertemos para o bem. E somente o amor é capaz disso, porque somente o amor é capaz de perdoar. Essa recomendação serve também para as famílias. Eduquem seus filhos com amor e não com castigo, porque o castigo simplesmente forma pessoas medrosas e revoltadas com a vida, mas sem condições de amar e de perdoar. Assim, Jesus dá aqui uma profunda lição de amor, colocando diante deles um espelho.
Aqueles que condenavam a mulher não eram santos e perfeitos, como pareciam, embora alguns não tivessem cometido pecados explícitos por medo, mas não porque eram bons e amorosos. Talvez eles tivessem muita vontade de fazer a mesma coisa, só não faziam por medo. É isso que acontece com a maioria das pessoas que julgam e condenam os pecados dos outros. Quando alguém é muito rígido com certas atitudes de outras pessoas, cuidado com ele, pois é alguém passível de fazer a mesma coisa. Se não faz por ato, faz por pensamentos e palavras, revelando o ser perverso que habita em si. Jesus faz com que eles pensem na questão e eles, de fato, pensaram, por isso saíram de cabeça baixa, sem condenar a mulher. Quando todos saíram, ele pergunta à mulher: Ninguém condenou você? Ninguém, respondeu ela. E Jesus também não a condenou, pedindo que ela fosse e não pecasse mais. Ou seja, Jesus a perdoou, possibilitou que os outros a perdoassem e fez com que a própria mulher perdoasse a si mesma. Pois ir e não pecar mais significa conversão, mudança de vida e a concretização dessas três etapas do perdão. Vocês notam, queridos irmãos, que esse texto é um texto basilar da campanha da fraternidade deste ano. Ensinar Estava falando assim, falar com sabedoria, ensinar com amor. E Jesus fala com sabedoria e ensina com muito amor. Essa é uma grande lição para todos nós. Então, a campanha da fraternidade está muito pertinente para nós aqui rever as nossas atitudes e nossos procedimentos. Desse modo, a liturgia de hoje propõe para nós a mesma questão. Não ficar observando, julgando e condenando os pecados alheios, mas olhar para dentro de nós, ver nossos pecados e repará-los. Quando fizermos isso verdadeiramente, veremos que não temos moral nenhuma para julgar e condenar outras pessoas, por maior que seja o seu pecado. Quem deve julgar é Deus e não nós. Por isso que cada um reveja os seus atos e os corrija antes de ver e condenar os atos alheios. Quem somos nós para condenar alguém? Por acaso somos santos e perfeitos? Por acaso nunca erramos ou pecamos? Será que se fôssemos avaliados nos nossos pecados, seríamos dignos de perdão? Penso que não, pois quem perdoa é a misericórdia de Deus e o nosso firme propósito de não pecar mais, diz o Evangelho de hoje. Portanto, o caminho é ter Cristo como meta na nossa vida, diz a carta aos Filipenses, na segunda leitura de hoje. Quando Ele é nossa meta e direção, tudo na nossa vida passa a ser relativo. Com isso, as coisas que considerávamos valorosas não passam de perda de tempo. Quantas vezes gastamos um precioso tempo da nossa vida com coisas e procedimentos bobos, quando há tanta coisa mais importante para fazer? Corremos esse risco na igreja se não soubermos distinguir valores e não tivermos o amor como parâmetro nos nossos atos. Cristo deu o exemplo supremo de amor e pediu que fizéssemos o mesmo. Uma comunidade religiosa pautada no amor é uma comunidade que segue na direção certa. Porém, uma comunidade fundamentada no legalismo se perde na burocracia, nos julgamentos e condenações e se perde no caminho de Deus. Temos que pensar seriamente sobre isso na vida religiosa, na vida de comunidade eclesial e na nossa vida como um todo, pois toda relação deve ser fundamentada no amor.
Quando assim procedemos, conseguimos distinguir valores e vemos quanta coisa à nossa volta e nas nossas atitudes não passam de lixo, diz a carta aos Filipenses. Quem conhece verdadeiramente a Cristo tem atitudes condizentes com as suas, atitudes de amor, compaixão e misericórdia. O verdadeiro sentido de ser igreja é seguir na direção de Cristo. E só seguimos na sua direção se trilharmos os seus caminhos, vivermos os seus ensinamentos, sendo imitadores de suas atitudes e de seu amor e compaixão. Querido irmão, querida irmã, esqueçamos, portanto, o que ficou para trás e sigamos adiante no rumo certo, lançando-nos em direção à meta que é Cristo, pois somente Ele poderá nos conceder o prêmio do alto que Deus nos chama a receber através dele, Cristo Jesus, que amou e deu a vida por nós, pecadores. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, torna-me sempre pronto a perdoar, de modo que o ódio seja banido do meu coração, mesmo em relação a quem me fez ou me faz o mal. Amém.